Hoje nós faremos uma reflexão de um trecho do capítulo do Livro dos Espíritos, intitulado Lei de Liberdade, que consta na terceira parte sobre as leis morais. Mas teremos como pano de fundo a reflexão do livro Construção Interior, pelo Espírito Carlos Murion, na psicografia de José Medrado. O que nos motivou o tema, principalmente, foi que, ao longo dessas últimas semanas, a gente tem observado um grande número de pessoas que estão passando pelos seus desafios. E esse desafio, muitas vezes, até mesmo pela maneira do nosso olhar, ele apresenta para algumas pessoas como se fossem o resultante de uma imposição que foi dada. Ou seja, eu estou passando por isso porque está programado. Bom dia, nosso amigo Espiritismo e Luz, sejam bem-vindos. Muita paz, muita luz nessa manhã de domingo. Então, o que nos motivou, como diz lá, é a força motriz, que é exatamente o trecho do capítulo do Livro dos Espíritos, onde fala da lei de liberdade, na pergunta 872. A força motriz das ações do homem. Então, dadas as circunstâncias que, por vezes, nós temos nos deparado com elas, e uma vez que muitas pessoas ligam no sentido de entender, querer saber o que de fato está acontecendo, nas suas vidas, os reveses que têm acontecido. Bom dia, Holanda, muita paz, muita luz, um abraço a todos na família, aí em Teresina, no Piauí. Em breve, possivelmente estarei por aí. Esse ano não, mas o ano que vem, com certeza, estarei aí, onde vou participar de um encontro ali no Centro Espírita Dr. Fritz. Então, lá no Barro Vermelho, que você sabe onde é. Muito bem-vinda, seja muito bom. Que bom que você está aqui conosco. Então, como eu vinha dizendo, o que nos motivou a fala de hoje, o estudo do capítulo de hoje, da pergunta 872 do Livro dos Espíritos, e tendo como pano de fundo, ou seja, como reflexão maior, o capítulo do livro Construção Interior, de Carlos Murion, esse livrinho aqui, na psicografia do Zé Medrado, pelo Espírito do Carlos Murion, que chama Inimigo Oculto. Então nós vamos fazer um bate-papo aqui, hoje, nessa manhã de domingo, um formato um pouco diferente, em função de que eu estou fazendo umas configurações no meu YouTube e eu preciso concluí-las. Então será apenas nesse momento integrado pelo Instagram e depois ela será publicada nas demais redes das nossas comunicações. Então, para nós iniciarmos nesse encontro, e uma vez que já deu tempo do Instagram fazer as notificações. Muito bom dia, Ivonete, seja bem-vinda, muita paz, muita luz, que bom que você está aqui nesse domingo, para que nós possamos juntos fazer uma reflexão. E eu gostaria que vocês, que estão nos acompanhando, que estão presentes, pudessem também interagir. Por quê? Porque o tema em si, a força motriz das ações do homem, diz respeito a tudo aquilo que eu vivo, sou fruto de uma consequência ou fruto de uma escolha. Então, vamos entender melhor
o que o capítulo no Livro dos Espíritos, na pergunta 872, o que ele quer nos alertar. Então nós vamos, inicialmente, vamos fazer a leitura, vamos começar pela leitura do livro Construção Interior, de Carlos Murion, no capítulo Inimigo Oculto. Quem tiver o livro, na página 105. E ele começa assim: a verdadeira grandeza sempre aparecerá quando o homem se propuser a ser juiz de suas ações em vez de carrasco dos atos alheios. Olha a reflexão que Carlos Murion traz na introdução desse capítulo, para que nós possamos entender que a grandeza das nossas ações nos trará o benefício que nós buscamos à medida que nós sejamos juízes, ou seja, tenhamos consciência das nossas ações, em vez ou ao invés de sermos os julgadores, aqueles que rotulam as ações alheias. Então vamos ver como que Carlos Murion desenvolve esse trecho, para nós começarmos a construir não somente o princípio do nosso encontro, mas também irmos montando no contexto geral daquilo que nós estamos lendo, refletindo sobre o que esse momento atual e que nós estamos vivendo. O que está acontecendo com a humanidade? O que acontece comigo no meu dia a dia? Eu estou realmente assumindo as rédeas do meu caminhar ou estou apenas vivendo nas intempéries e tentando escapar? Então vamos entender esse processo, porque parece que tudo está aleatório. Quando me procuram, seja no consultório ou seja mesmo numa ligação interpessoal, por vezes, quase sempre, o diálogo já começa: eu não sei o que está acontecendo comigo. Ou, diante de tantas coisas que eu tenho feito, parece que nada está resolvendo, porque não está dando resultado. Então vamos abrir o leque. Eu peço a você que nesse momento, à medida que nós formos evoluindo a nossa dissertação, você pode deixar aqui as suas perguntas, os comentários, ou à medida que nós formos evoluindo, eu vou buscando dentro do contexto e respondendo. Mas eu gostaria que você abrisse um pouco a tua visão para que, como se estivesse frente a frente com você. E nessa analogia de si mesmo, observasse, dentro do contexto do que nós vamos colocar, ou que vamos trazer, o que tem a ver com cada um de nós. Eu vou ser muito sincero e objetivo. Quando vem um tema, eu tenho a nítida percepção daquilo que o tema vai nos trazer. E eu vou exatamente em cima das referências da literatura ou das mensagens que possam incorporar ou trazer dentro da analogia o endosso daquilo que nós vamos tratar. Então eu procuro ter um estudo diante daquilo que nós vamos conversar, mas na grande maioria das vezes é um embasamento que eu trago, mas literalmente eu posso até fazer uma anotação, mas dificilmente eu vou olhar para a anotação, porque vai a inspiração na hora daquilo que nós estamos fazendo. Bom dia, Cleia, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, que ótimo. Nós vamos falar sobre um tema hoje que é a força motriz das ações do homem. Então, diante de algumas coisas que a gente tem percebido, que ultimamente tem trazido muito,
na busca e na procura das consultas e tudo mais, em que as pessoas estão se sentindo como que apenas reagindo às circunstâncias, ao invés de tomarem as rédeas, as decisões e as escolhas. Então, o tema que nós vamos estudar hoje, vamos começar pelo livro Construção Interior, que é o pano de fundo desse encontro, em que Carlos Murion, o espírito Carlos Murion, na psicografia do Zé Medrado, ele traz a reflexão do capítulo Inimigo Oculto. E ele começa assim: o homem vive de uma força genérica a buscar os combates da vida, pois está cristalizado em seu coração a mente que esta é uma vida de incessante e cruenta luta, em que não se pode ceder ao cansaço. Então a gente já traz uma ideia determinante, uma ideia fixa, pré-concebida, a crença de que tudo tem que ser com luta, tudo tem que ser, e nós estamos engessados nesse comportamento. E Carlos Murion vem nos alertar que isso nem sempre é assim. E ele continua: é preciso estar sempre pronto para a guerra. Olha que afirmação. Posto que é um mundo de cão, onde cada um é por si e Deus por todos. Olha a batalha que nós vivemos. Na nossa mente, na nossa mentalidade, na nossa concepção de vida e de viver. E Carlos Murion continua da seguinte forma: nesse frenesi enlouquecido se falseia a verdade, ainda que pese a certeza de que esta é uma terra de duras provas e violentas expiações. Nós sabemos, através dos estudos que os espíritos nos mostram, a própria literatura, das obras complementares, das obras fundamentais, que nós estamos num planeta de provas e expiações, de provações necessárias para o nosso aprimoramento moral, que vão nos reeducar, que vão nos reconduzir, e vão fazer com que nós possamos, dentro da nossa vivência, alcançar o melhor de nós mesmos. Isso diz respeito a mim, não diz respeito a você, em que eu quero delegar a você a responsabilidade daquilo que acontece comigo. Então nós precisamos entender que nós somos as nossas escolhas. Então nós vamos começar exatamente por aí, compreendendo que nós somos as nossas escolhas. Mas espera aí, eu escolhi passar por isso, eu escolhi essa situação, vamos chegar lá. E Carlos Murion continua na seguinte reflexão: bom dia, tudo bem? Como é que vai a senhora? Tudo bom? Como é que está o povo aí em Goiás? Seja muito bem-vinda, um abraço, saudades de todos aí. Em breve, assim que eu estiver liberado, estarei indo aí visitar a família, os filhos, conhecer minha netinha. E Carlos Murion continua da seguinte forma: busca-se incessantemente os inimigos, os culpados, os responsáveis por aquilo que estou passando. E ele vai mais adiante: arregimenta-se perfeitamente de armas capazes de enfrentar a adversidade quando ela aparecer. A confiança não passa do limite do eu, desconhecendo-se de forma absoluta a importância do nós. A verdade, no entanto, é que o maior inimigo do ser humano, o maior esperto, o mais esperto,
o mais íntimo é o seu amor próprio, mentor de todas as atitudes desastradas que se levam a efeito da força de sua inspiração. Olha como Carlos Murion traz um elemento novo que até então nós tínhamos como sendo algo motivador. E na realidade pode ser um elemento destruidor de nós mesmos. Quando ele relata que o amor próprio, ele é o mais íntimo de nós. E vamos ver por que ele coloca o amor próprio como sendo um desalinho do ser. O amor próprio envenena a alma invigilante, fazendo-a sentir-se perseguida por todos e injustiçada pela vida. O amor próprio sempre será insaciável em suas conquistas e necessidades de submissão. Assim sendo, ânimo forte e coragem permanentes em debelar o seu autoritarismo, humilha-se, se necessário for, mas nunca se permita humilhar. O amor próprio leva a prevalência do individual ao coletivo, do pessoal ao comum, na discussão à aceitação mística, da realização grupal à solidão dos tiranos. O princípio do fim de toda e qualquer instituição. Os conceitos nascidos sob sua tutela geralmente são antidemocráticos e logo se rivalizam quando contestados ou, oxalá, postos em dúvidas. Companheiros do orgulho, fazem dupla desmanteladora da harmonia de quem os alberga e se transformam em ferozes rivais de quem os bate de frente. Acautele-se contra este inimigo, que nasce nas zonas abissais do seu coração. Herança ainda da selvageria instintiva, de se querer sobreviver mediante o império do personalismo nocivo e do autoritarismo sem escrúpulo. Então veja, quando nós... Bom dia, Absolon, como vai? Tudo bem? Como estão todos? Que bom que o senhor está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. E ele diz aqui que, veja, é um sentimento que nós ainda trazemos no fundo de nós mesmos. A questão do amor próprio, ele é motivador. A gente precisa trabalhar em cima desse auto-amor, no sentido de buscar o melhor dentro dessa analogia do ser completo, do ser integral. Mas aqui Carlos Murion pontua que o amor próprio, ele acaba sendo o vilão de nós mesmos, porque nos cega, porque traz em nós a nítida percepção de que tudo que está acontecendo comigo é culpa sua. Tudo que está vindo ao meu encontro são reveses causados pelo outro. E nesse último parágrafo que nós lemos, ele coloca muito bem que ainda é uma herança da selvageria instintiva, ou seja, dos nossos sentimentos mais primitivos, de sobreviver mediante a nossa personalidade ainda nociva, de autoridade, de se impor, de fazer com que nós venhamos a exigir do outro o que de fato nem sempre eu mesmo posso dar, ou me dar. Então o amor próprio é muito importante na observância
aquilo que realmente ele está construindo em nós, que tipo de sentimento estimula e que momento isso está refletindo, reverberando, reagindo no meu entorno. E ele continua ainda: perca a sua vontade, acirrada de ser acima de tudo e de todos, pois quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. Entenda-se em perder a sua vida como enfrentamento com seu inimigo oculto, você mesmo, propondo-se estar em disposição de vencer a si, mediante a vivência verdadeira dos princípios crísticos. Esse perder a si mesmo é abrir mão, despojar daquilo que ainda me vicia, que me limita, que de alguma forma ainda estende o véu aos meus olhos, ao meu olhar, os meus sentimentos endurecidos. É preciso que a gente se observe. Um dos benfeitores que nos acompanham, ele diz o seguinte: observe que tipo de sentimento, determinados momentos, situações, locais onde você está, pessoas com quem você convive, que tipo de sentimento aquilo desperta em você? Qual a emoção que isso traz? Isso vai mostrar no que você está sintonizado. Se é algo bom, de alegria, de satisfação, do prazer de estar com pessoas, em ambientes e locais, de fazer o que gosta, isso vai exaltar o bom e o belo que existe dentro de nós. Na sintonia maior com toda a essência que está à nossa volta, na atmosfera positiva. Mas se ao contrário, eu vou absorver o que está nesse campo. E, consequentemente, não será agradável. Vai estimular a minha irritabilidade, o meu desconforto, pensamentos. Então, veja que, em muitas circunstâncias, nós temos, sim, a capacidade da observância interior e saber literalmente o que nos faz bem ou aquilo que nos atrofia. E ele continua aqui no sentido: quem segue a luz do amor universal não sucumbirá à sombra do amor próprio. É fato que a felicidade não reside em chegar ou conquistar alguma coisa. É processo complexo de várias caminhadas a muitos pontos, principalmente ao interior. No desarraigamento das ervas daninhas, da personalidade enferma, necessitada do refazimento e cura. Então, quando nós passamos a observar que esses reveses estão exatamente dentro do contexto daquilo que eu estou alimentando, daquilo que eu estou nutrindo. Então, se são elevados, positivos, são saudáveis, faz bem ao meu ser, eu estou nutrindo emoções positivas e boas, com certeza terei um terreno fértil onde ele vai germinar o que há de melhor em mim. Carmullion vai finalizando com a seguinte expressão: todo o finito das conquistas específicas, o corpo moral ou no campo moral, reside na cumplicidade com o infinito, na busca das ondas cósmicas, da paz e harmonia, do amor e das realizações do bem. A força para a superação das vicissitudes humanas não se encontra
no reconhecimento de ser virtuoso, mas na consciência de se saber em permanente luta pela conquista dos valores morais do amor enunciado por Cristo. Então nós vimos aqui na reflexão de Carlos Murion que o nosso maior vilão são as nossas próprias pré-definições de escolhas, que nos remete, em muitos momentos, a circunstâncias ainda nocivas. O amor próprio que me faz com que eu possa, muitas vezes, adotar atitudes, muitas vezes endurecidas, incrustadas nessa conduta do meu egoísmo, da vaidade, do orgulho, que não me permitem um olhar mais adiante. E nós vamos ver na pergunta 872 do Livro dos Espíritos, cujo título é exatamente o tema de hoje, resumo teórico da força motriz das ações do homem. E essa reflexão aqui, da pergunta 872, nós vamos ler um trecho, porque ela é bem extensa, são mais ou menos uns 8 ou 9 parágrafos, então praticamente assim, é um trecho muito grande. Mas eu quero destacar a introdução desse capítulo, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, no título Lei de Liberdade. Pergunta 872. Quem tiver aí, quiser depois destacar para dar uma olhada no contexto geral, é muito interessante. E ele coloca, Kardec, nas instruções dos Espíritos, vai trazendo a seguinte reflexão. A questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica também não são previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Olha só. Ele pode, por provação ou por expiação, escolher uma existência em que sentirá as seduções do crime, seja pelo meio em que se encontra, seja por circunstâncias inesperadas, mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Assim, quando se está no estado de espírito, ou seja, no campo espiritual, na sua consciência plena, o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provações. E no estado corporal, ou seja, já encarnado, reside na capacidade de ceder ou resistir às atrações a que somos voluntariamente expostos. Observe a expressão, voluntariamente expostos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará de maneira eficiente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem a natureza moral, chegar-se-á a modificá-la quando se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito, desprendido da matéria, no estado errante, ou seja, no estado apenas do campo espiritual, já desencarnado, escolhe suas futuras existências corporais conforme o grau de perfeição a que chegou. E como dissemos, é sobretudo nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede
a influência da matéria, é porque sucumbe às provações que ele mesmo escolheu. E para ter ajuda, para superá-la, pode invocar o auxílio de Deus e dos bons espíritos. Então nós vamos ver, diante do que os espíritos nos mostram, dessa reflexão que Kardec, e da grande parte da literatura, e isso é muito evidente, quando nós pegamos, nós pegamos o livro de Joana de Ângeles, SOS Família, onde trata dos compromissos e responsabilidades que o núcleo familiar traz no contexto da nossa convivência na vida de relação. Nós vamos pegar o livro Pensamento e Vida, na psicografia de Emmanuel, que é um manual de vida, que é um manual de orientação trazida da espiritualidade por solicitação do próprio Emmanuel, que pudesse regimentar a nossa conduta moral. E no seu primeiro capítulo, onde ele fala, que ele tem uma mensagem que ele fala aqui sobre o espelho da vida, em que o nosso pensamento, as nossas atitudes, a nossa conduta perante as nossas escolhas, elas definem nitidamente esse caminhar. Então, lá nesse primeiro capítulo do livro, onde ele fala sobre a ação dos nossos pensamentos, sobre a nossa vida, ele deixa muito claro que aquilo que nós estamos alinhados, aquilo que nós estamos envoltos, em que nós mentalizamos e cocriamos em nós, é o que vai se manifestar. Então, se eu trago pensamentos tumultuados, atropelados, em que eu apenas delego as responsabilidades sem assumi-las em mim, em que tudo aquilo que eu estou manifestando ou estou vivendo na minha vida, as intempéries, as dificuldades, é sempre o outro. Está sempre na definição do outro. E nós vimos, literalmente, pela reflexão do Livro dos Espíritos, que essa liberdade, que esse livre-arbítrio, nós temos ele continuamente. Então, quando nós passamos a determinar que, através da minha maneira de ser, de pensar, de entender a vida, que eu estou sofrendo porque foi imposto a mim. Eu estou passando por isso porque realmente eu mereço. Eu estou passando por isso porque Deus quer assim. Porque não, eu estou realmente pagando porque eu preciso. Então veja, são linhas de pensamento que têm uma relatividade. Que realmente, se você está passando pelo que está passando, foi uma escolha sua. Se você está vivendo uma situação nas quais não foi o resultado daquilo que você queria, foi uma escolha sua. E mais ainda, o que, diante dessa circunstância, o que está sendo mostrado, o que está sendo aprendido, e qual é o verdadeiro sentido dessa mudança, que precisa empreender, aí é que entra
o verdadeiro sentido de tudo isso. Se eu não tenho esse olhar mais aprofundado, se eu não vou atrás e buscar entender em mim aonde é o ponto de distorção, aonde foi o ponto de divergência, onde está o ponto de ruptura daquilo que realmente está evidente, que houve um distanciamento, eu preciso realmente fazer essa análise. Como eu disse no começo, muitas pessoas têm nos procurado para tentar entender as reveses que estão passando. E quando nós começamos no diálogo, na conversa, a fazê-las que elas possam refletir que momento isso tudo desencadeou, quase sempre nós vamos cair exatamente no texto da leitura inicial de Carlos Morion, o amor próprio. Aquilo que eu estou buscando com tanta evidência, com tanta nitidez, como se tudo isso aqui fosse o essencial. Não percebo que as próprias reveses que a vida nos traz promovem em nós as verdadeiras necessidades de mudança. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo. Então, no contexto tanto do Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre a força motriz das ações do homem, é o sentido maior de que nós possamos empreender o sentido dessas forças na liberdade que temos de escolher, mas façamos com consciência. Ah, porque fulano me disse que ia ser assim e acabou não sendo. Foi o fulano ou foi você? O que entrou aí nesse contexto, no jogo da vida, que te moveu a escolher? O que buscavas? Então precisamos ter um ponto de observação. Como eu disse no começo, coloque de frente a você mesmo e observe, à medida que nós estamos evoluindo esse raciocínio, como você se vê nesse comportamento. Porque é muito fácil eu delegar a responsabilidade do que eu optei, do que eu escolhi, aquilo que eu gostaria, porque se deu certo foi eu quem fiz. Mas se deu para trás, foi fulano que me conduziu. Você me convenceu. E nunca sou eu que assumo. Então é preciso que a gente observe que se nós somos as nossas escolhas, nós vivemos as escolhas que fizemos, obviamente eu também sou o responsável nessa mudança. Como eu sempre digo para os meus pacientes no consultório, você é a sua cura. Não tem outro. Não é a terapia, não é o Aurélio, não, é você. A partir do momento que você toma consciência de si mesmo, que não se permite mais continuar nessa circunstância do desvio na qual se colocou, você vai buscando essa reparação. Como está na filosofia hindu, a roda de Sansara, a forma como nós quebramos esse círculo de ação e reação, um processo contínuo em que nós vivemos nas nossas reencarnações, é a renovação. Nós quebramos esse ciclo a partir do momento que renovamos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender, a aceitação, e deixamos que esse amor próprio, destruidor, como diz Carlos Morion,
deixamos que ele não seja mais o leme de nossas vidas. Para que nós possamos, dentro do amor incondicional, compreender a amplitude da mensagem do Cristo. Principalmente tem um trecho da passagem do Evangelho que ele diz: pedis e obtereis, bateis e abrir-se-vos-á. Então, se parte de mim o desejo e a vontade, o que há mais eu não estou percebendo? É porque eu estou muito mais movido nas circunstâncias da minha vida cotidiana, deixando que o ser espiritual que somos prevaleça. É notório, nós precisamos sim da nossa vida material. É necessário aquilo que nós estamos buscando para a nossa sobrevivência, a nossa manutenção, tudo aquilo que esteja ao nosso alcance é válido. Não tem nada errado. A questão é o sentido que eu coloco. A intenção que eu coloco. E muitas vezes é a única. Como está no próprio livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, não é o dinheiro que é ruim. É o sentido do que eu faço com ele. Porque o mesmo pode salvar vidas, o mesmo pode suprir a fome, o mesmo pode dar uma vida digna para quem precisa. Mas ele mesmo, na mesma quantidade, na mesma intenção, pode corromper os nossos valores morais. E nos deixar atrofiados no nosso processo de maturidade espiritual e maturidade moral. Nós devemos lembrar, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, que a doutrina espírita, ou o conhecimento dos espíritos, ou a vida espiritual, ele é o momento de nós refletirmos sobre isso. É para nós nos questionarmos. E doutrina espírita é para ser questionada. O que isso tem a ver comigo? O que isso está me mostrando? Eu apenas viro a página e deixo de lado como se não fosse nada comigo. E aí é onde entra o ranger de dentes, lágrimas e choros. Porque quando eu me desprendo, eu passo a ter a realidade daquilo que realmente sou. Porque eu posso manter uma aparência, eu posso esteticamente me colocar dentro de uma configuração que me faça bem. Externamente eu posso ter uma amplitude em que as pessoas vão perceber, nossa, como é. Mas interiormente, quais são os valores que estão sendo nutridos? Então, diante dessas forças, nas quais nós estamos aqui falando, das ações do homem, são elas que nos definem. Então, diante das nossas escolhas, nós vamos sim, ou trilhar aquele caminho amplo, como os quadros antigos traziam, na maioria das casas, né, nas fazendas, aquele caminho largo, florido, né, com bastante gente ali caminhando, bastante coisas belas, e que trazia no seu final um abismo sombrio. E do outro lado tinha um caminho de espinhos, de pedras, de dificuldades, de ameaças, mas que trazia uma fonte, uma cachoeira, um sol iluminando. Vamos entender que as dificuldades que muitas vezes nós vivenciamos, muito diferente daquilo que nós
muitas vezes interpretamos como sendo impostas, na realidade são escolhas. Se Deus é perfeito e na sua magnitude é justo, perfeito, bom, amoroso, como pode, em determinado momento, impor uma condição de dor? Porque senão, então, não é perfeito. E quando eu coloco em mim que Deus quer assim, porque foi Ele que determinou, eu estou ainda mais fazendo uma prerrogativa, julgando a capacidade de ser bom do Criador. E não olho para aquilo que eu efetivamente escolhi. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas nos procuram, por que eu estou passando por isso? De repente minha vida mudou. Aí você vai fazendo essa anamnese dos comportamentos, das relações, da convivência. O que mudou? Qual foi o ponto em diante? E nós sempre vamos encontrar e nos deparar com um ponto. Em que, naquele momento, naquela situação, havia, da parte da pessoa, que houve uma mudança, ir além da capacidade de si mesmo. É bom ser ousado? É bom? É necessário? É importante? Sim, são os desafios que nós vamos entendendo. Mas tudo tem que estar sob um campo de observação em nós mesmos. Se eu extrapolo esse limite, e se eu imponho uma condição e recurso, principalmente quando isso diz respeito à efetiva reação no outro. E aí depois eu não consigo conviver com a escolha que eu tive, e eu volto para dentro de mim com o sentimento de culpa, a culpabilidade, o remorso de mim mesmo, que vai disparando na depressão, nos processos do medo, e vou virando em mim mesmo, atrofiando como aquela embalagem da latinha que você vai amassando, até chegar no limite que não comprime mais. Eu vou comprimindo esses sentimentos. E aí é importante que a gente faça exatamente o contrário. No momento em que você perceber que está assim, peraí, que isso seja motivo da sua mudança. Eu não sou assim, eu não penso assim, eu estou assim. Mas não é assim que eu quero. Então a capacidade da nossa resiliência, da alternidade, é fazer com que a gente possa realmente reagir interagindo naquilo que é necessário para nós. Aquilo que é evidente, que não é compatível. Aí nós vamos ver, em alguns casos, que deixar, abrir mão, exercício da mudança, não é fácil. Eu posso dizer para vocês que uma grande parte opta por não querer mais ouvir, porque incomoda. Porque traz em si uma realidade em que eu não quero saber. Aí eu volto para dentro daquele casulo e me debato. Como consequência, nós vamos ver, através da neurociência, que em muitas circunstâncias as nossas doenças vão se instalando de uma forma mais crônica. Porque é aquele que você tem os sintomas, mas os exames não acusam. Você passa a desenvolver determinados tipos de reações, seja de alergia, dores crônicas, todo tipo.
sinais claros de determinadas enfermidades. Mas ao fazerem os exames e os controles, não acusa, porque não é físico, é emocional. Porque não é físico, e sim é de um campo maior do nosso psiquismo. Está aqui. E esse processo, para se reverberar no corpo físico, é preciso uma mudança. A força motriz da ação do homem, do próprio homem em si, que vai conduzi-lo a um novo patamar daquilo que ele quer, daquilo que eu busco, daquilo que em mim não está claro e que por vezes as minhas atitudes e escolhas me conduziram a resultados não satisfatórios. Então precisamos ter a humildade, a simplicidade de recuar dentro de nós mesmos e nos observar. E que diante dessas mudanças possamos agir no sentido maior do exercício da nossa auto-reformulação. O exercício maior da nossa reforma. É difícil, mas não é impossível. Como está na Gênesis, no seu capítulo 14. Pode configurar uma impossibilidade, mas apenas é difícil, mas é atingível. Porque todos nós aqui viemos com um propósito. Não viemos para sofrer, não viemos para pagar boleto, não viemos para passar pelas dificuldades que, por hora, estamos enfrentando. Então, faça uma pausa, observe nitidamente no que você está sintonizado, observe nitidamente naquilo que você está buscando para si mesmo. E eleve-se espiritualmente no sentido de que essa busca consista em valores que são imperecíveis, que farão com que você possa realmente trabalhar dentro de si os valores e virtudes. Lembra da parábola dos talentos? Se eles estão adormecidos, enterrados, como você vai buscar esses valores? Então, que a nossa força motriz, aquilo que nos move, seja ela a impulsionadora do nosso bem viver, da nossa vida, do nosso prazer, da alegria, mas ela seja consciente, esteja no equilíbrio, porque o importante é o caminho do meio, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. Como diz a mensagem do Cristo, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Trabalhai dentro daquilo que foi que foi entregue em suas mãos, dentro da propriedade que tens direito, sem esquecer dos valores espirituais, sem ignorar, porque nós vivemos 3 propósitos. Nós temos um propósito pessoal, na nossa melhoria, na nossa conduta, no nosso processo evolutivo, de buscarmos a nossa evolução, o nosso aprimoramento moral e espiritual. E para isso, é necessário que as nossas atitudes, as nossas escolhas, estejam alinhadas com aquilo que faz sentido na vida, com a mensagem que vem através do Evangelho, da Boa Nova, que nós possamos agir e interagir dentro desse contexto de ser um homem de virtudes, um homem do bem. O segundo propósito é aquele na qual nós estamos inseridos, que é o núcleo da família.
Na nossa vida de relação, do exercício da tolerância, do exercício do perdão, do exercício da caridade afetiva, da caridade moral, da caridade espiritual, da caridade material, do acolhimento e muitas vezes até mesmo do calar. Então, o nosso núcleo da família é o laboratório. O laboratório que aqui fora vai se espelhar. Então, se eu acho que tudo é meu por direito, peraí, existe um descompasso. Então, se observe que o seu segundo propósito de vida está dentro do núcleo familiar, que é a célula máter da educação do espírito. Como diz Joana de Ângeles. E a nossa terceira razão e propósito de vida é na coletividade. É a ação do bem que eu posso fazer. É a ação daquilo que eu posso a nível na nossa vida de relação, na coletividade. Entenda-se coletividade como toda a humanidade. Começa com o meu vizinho. Começa com o meu ambiente de trabalho. Começa com as pessoas que no meu trajeto do trabalho eu encontro. Seja com o motorista do ônibus, seja com aquele que senta ao meu lado, seja com aquele que eu encontro no elevador, seja aquele que eu passo pela rua. Um sorriso, um bom dia pode mudar a vida de alguém, pode mudar o pensamento, a intenção de alguém. Então, o nosso terceiro compromisso maior é a coletividade. E dentro desses três propósitos de vida, a ação do bem, o pensamento positivo, a oração por aqueles que sofrem, vítimas das guerras, a oração por aqueles que estão imersos nos hospitais, nas UTIs, a oração pelo nosso vizinho, que muitas vezes eu nem sei o nome. Quantas vezes você mora num local e nem sequer conhece o vizinho que está do seu lado, quanto mais o de frente. Mas se colocar o saco de lixo 10 centímetros na minha calçada, eu vou saber. Porque é mais fácil observar aquilo que é desconfortável aos meus olhos. Mas eu não sei se ele está enfrentando uma doença, um luto ou qualquer tipo de situação. Se está precisando de um auxílio material ou espiritual. Então essa força que nos move na coletividade, ela me diz muito a respeito daquilo que eu sou. Lembrando das frases da palavra de Jesus, fazei o bem sem olhar a quem. Amai-vos como eu vos amei. E amar o próximo como a ti mesmo. Então esse caminhar está no outro. Tudo que aqui nós hoje nos colocamos em refletir diz muito da minha vida de relação. Do meu olhar amoroso, sem julgamentos, sem preconceitos, sem rótulos. Então nós precisamos sair em direção ao outro, respeitando os limites, mas principalmente fazendo aquilo que dentro de nós nos move na mensagem do Cristo. Do amai-vos uns aos outros. Que Jesus traga para todos nós, ao longo dessa semana, que dê sentido às nossas vidas e que a mensagem do que aqui nós trouxemos, que nós falamos, possa também trazer para todos nós uma força mantenedora, uma força modificadora,
um motivo maior para que nós possamos nos engajar no bem, na ação do amor, da paz entre os homens e do amor incondicional. Eu agradeço imensamente a participação, a presença de vocês que estão comigo aqui nessa manhã, ou vocês que estarão em outro momento assistindo a esse encontro, que tudo possa transcorrer ao longo dessa semana, dessas novas oportunidades, dentro dos propósitos que nos coloquemos, que estejam alinhados continuamente com o bem, com o amor, com a fraternidade, com a caridade, sempre. Não importa onde nós estejamos, sempre temos a oportunidade de estender as mãos. Que Jesus os ilumine, fiquem com Deus, um beijo em seus corações e muito obrigado a todos que aqui estiveram nessa manhã, que tudo possa seguir conforme os seus propósitos divinos. Muita paz, muita luz a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo. Muita paz.